Almas Excomungadas, Céu e Inferno, enviada em 30 de agosto de 2005. Vitória, Espírito Santo, religião protestante. Prezado professor Fedeli e outros, apesar de não comungar, trocadilho intencional, de mesma ortodoxia dos senhores e senhoras, e a considerar pelos vossos ensinamentos minha alma, eu sou leitor diário do vosso site, principalmente da seção de cartas. Tenho admiração sobretudo pela pujança argumentativa construída evidentemente como resultado de muito estudo e disciplina. Do professor Fedeli, em particular, é patente a determinação e a coragem em enfrentar adversidades e adversários em prol da fé. Ele ressaltou gostar do florete como arma e eu considero exímio lutador, apesar de, em alguns momentos, acreditar que ele está manipulando um canhão em cima de formigas. Tal é a força com que desfecha o seu raciocínio. Eu fico a duvidar se é producente agir sempre com tamanho rigor. Apesar de Cristo ter usado o chicote contra os vendilhões do templo, também agiu com brandura com pecadores, como fez com Maria Madalena, apesar de orientá-la a não pecar mais. Mas o motivo que me leva a escrever, porém, é uma dúvida acerca da excomunhão. O cristão excomungado, ex-cristão então, deixa de pertencer à Igreja Católica, da qual de fora não haveria salvação. O excerto abaixo é de um dos textos do professor. Abre aspas. E aprendemos no catecismo que a Igreja é una por ter uma só fé indefectível, um só supremo pastor, o Papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo, hoje João Paulo II, e um só batismo. A Igreja é o corpo místico de Cristo e, por isso, é indivisível. Quem quer que se separe desse corpo já não tem mais vida e está morto. Fecha aspas. A considerar, então, essa verdade, Monsenhor Lefebvre estaria longe do céu ou, sem eufemismo, queimando no inferno. A considerar a possibilidade do cancelamento de sua excomunhão pelo Papa Bento XVI, conforme preconizado na data de hoje por este site, estará ele sendo resgatado do inferno? Em assim sendo, não haveria uma injustiça divina, sem querer incorrer em heresia, para com uma alma digna de mérito celeste? Pois o que estaria determinando sua salvação não teria sido o que ele fez ou deixou de fazer, mas a repercussão diante do Papa e da Igreja de seus atos? Nessa sequência de raciocínio, indago ainda, afinal, qual é a concepção de céu e inferno da Igreja Católica? A imaginação popular é pródiga em desenhar o céu como um lugar de calmaria infinita, com anjinhos tocando trombetas, e o inferno como um posto que tem no comando um chifrudo a colocar almas pecadoras em óleos ferventes. Tanto uma quanto outra parecem muito fantasiosas, mas o problema é que, mal orientados ou temerosos, os padres não falam mais em céu e inferno, como se temessem ser desacreditados ou ridicularizados pelos fiéis. Apesar de católico, perneta, maneta e caolho, eu acredito sim que as boas almas terão direito a um repouso e regozijo eterno. Gostaria, antes de encerrar, de fazer um registro. Também acho complicada a atuação da Renovação Carismática Católica, que atua mais pela catarse dentro da concepção da psicologia do que propriamente pela fé. Também não compartilho mais com os princípios da teologia da libertação, que naturaliza o homem, o naturalismo romântico, e tira dele muito da seiva da fé. Sobre a transformação de setores da igreja por conta da teologia da libertação, lembro-me inclusive de 2 momentos de minha vida. Aos 12 anos senti-me vocacionado à vida sacerdotal. Comecei a frequentar um seminário tradicional com cerca de 80 seminaristas, em que os diretores espirituais esbanjavam entusiasmo missionário. Com o tempo, aquele seminário foi fechado e, com 2 novos diretores, criou-se uma casa em um bairro de periferia. Os 8 seminaristas, entre os quais eu, então com 17 anos, tivemos uma excelente formação de ajudante de pedreiro e pintor, pois, a exemplo de nossos irmãos sofridos, tínhamos de trabalhar o dia inteiro na construção civil, comendo em marmitas e estudando à noite em colégio público. O nosso formador, sem guardar rancor, Deus me livre, dizia que era melhor aprendermos como era a vida do povo do que o que os livros ensinavam. Nem sequer tempo para oração em conjunto havia. Com todo respeito aos que exercitam aquelas dignas profissões citadas anteriormente, mas mais proveito teríamos se tivéssemos passado o ano em cima de livros e mais livros. Hoje eu tenho bem claro que, para entender o sofrimento do próximo, eu não preciso estabelecer-me na mesma condição. Lógico que acabei me apaixonando por uma bela mocinha e direcionei as velas do meu barco para outra direção que, por sinal, não tinha como porto a igreja que eu conhecera de pequeno. E lá se vão 20 e tantos anos. Eu fico por aqui. Saudações em Cristo. Ad Scendum.
Muito prezado, salve Maria. Em primeiro lugar, deixe-me agradecer suas palavras de elogio ao nosso trabalho. Esse elogio tem tanto mais valor quanto é proveniente de alguém que, por ora, não comunga ainda de nossa fé. Você era católico e, infelizmente, se tornou protestante. Espero que logo mais você volte para a única igreja verdadeira, que é a Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação. Você vê, meu caro, que não evito a dificuldade e que pretendo ajudá-lo em sua conversão. Não oculto o que pretendo. Quero que você, de novo, seja católico. O que o atrai na leitura das cartas polêmicas que escrevo e das quais você elogia a firmeza dos argumentos é a luz da verdade católica. Essa verdade é que é brilhante e inabalavelmente firme. Pena que minhas fraquezas e defeitos sejam empecilho para que essa luz brilhe tão fortemente que o arraste de volta para a comunhão e para Nossa Senhora. Você se lembra certamente da doçura que a comunhão lhe punha na alma quando você era um menino de 12 anos que comungava. Você se lembra da doçura que a Ave Maria lhe colocava na alma, por compreender que Nossa Senhora é nossa mãe de misericórdia e medianeira de todas as graças. Que Nosso Senhor o traga de volta, atendendo às preces de sua Mãe Santíssima por sua alma. É ao menino de 12 anos que escrevo, porque Jesus nos disse que quando recebêssemos um menino de 12 anos, era a ele que recebíamos. É ao menino de 12 anos que dorme no fundo de sua alma que apelo. Volte o quanto antes. Nosso Senhor o espera no confessionário, ainda que o confessor seja um padre sacerdote sem muita instrução, mas que em nome de Deus tem o poder de lhe dizer: ego absolvo peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Volte a ser um menino de 12 anos, volte a comungar, volte. Falando do estilo do site Montfort, digo-lhe que você mesmo é prova da eficácia do método polêmico usado por nós, por nosso modo de duelar a florete e às vezes, e por vezes, a canhão. E o canhão não é contra as pobres formigas, bem armadas por Cristo, que por elas verteu seu sangue preciosíssimo, mas contra os erros em que estão e que as envenenam. Pobres formiguinhas que se debatem nos sofismas e nos preconceitos contra a única Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Quantos dos bem mais de centenas de milhares de leitores do site Montfort nos escrevem como você, dizendo que apreciam especialmente as cartas da Montfort, e não só as minhas, pelo tom polêmico que nela se emprega. Você bem sabe, meu caro, que o reino dos céus é dos violentos que todo dia o arrebatam. Mateus capítulo 11, versículo 12. Nesses tempos malditos de relativismo, nos quais em nada se crê, a verdade católica proclamada sem medo é uma luz que atrai como atrai um fósforo aceso brilhando nas trevas da noite. Que digo? Um fósforo aceso? Pobre fósforo aceso é a Montfort, mas é Cristo quem atrai. Ele, o sol da justiça. O fósforo? Não. Não o fósforo, mas o sol da verdade. Cristo Deus é quem verdadeiramente atrai. Só queremos exaltar a Cristo e a sua única igreja. Não nos disse ele: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. João capítulo 12, versículo 32. Não nos disse ainda: quando exaltardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. João capítulo 8, versículo 28. O site Montfort só quer exaltar a Cristo e a sua igreja. É isso o que atrai leitores e almas para ele. Para ele. E que Deus nos guarde assim. Agora, quem não tem uma espada que venda seu manto e compre uma. Lucas capítulo 22, versículo 36. Vendi meu manto nos anos de minha juventude. Sou agora um velho professor que polemiza. Sem manto. Claro que quem é legítima e justamente excomungado deixa de pertencer à igreja, mas a excomunhão, para ser válida, exige que se tenha caído num pecado, cuja pena seja a exclusão da igreja. E Monsenhor Lefebvre e Dom Maier não caíram em cisma ao sagrar os bispos da fraternidade, pois que no próprio ato da sagração tiveram o cuidado de proclamar que o Papa era o único chefe da igreja e que queriam permanecer unidos ao Papa, reconhecendo sua jurisdição. Apenas sagraram bispos para manter a possibilidade de ordenação de sacerdotes que rezassem a missa de sempre, obedecendo a Cristo. Agora o encontro de ontem, dia 29 de agosto de 2005, de Dom Felley com o Papa Bento XVI, abre caminho para se fazer justiça a Dom Lefebvre e a Dom Maier, esses dois bispos heróicos que enfrentaram tudo e todos para manter viva a fé e a Santa Missa de sempre.
Deus os recompense eternamente pelo bem imenso que fizeram à Igreja e às almas, e cuja catolicidade o Papa Bento XVI está prestes a proclamar. Sobre o inferno, peço que leia e reflita o que diz Nosso Senhor no Evangelho, que ao condenar os maus, lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Essas palavras do Verbo de Deus encarnado não podem ser falsas, meu caro. Se a didática faz com que se explique essa verdade terrível ao povo simples por meio de imagens simples, isso não nos deve fazer pôr em dúvida a verdade expressa por Cristo, verdade, caminho e vida. O inferno existe e nele há fogo de verdade. Disse-o a verdade, Cristo, Deus e homem. E por mais que padres maus e hereges, assim como pseudos pastores hereges e maus, riam do inferno, Cristo é quem disse a verdade sobre ele e sobre o verdadeiro fogo eterno que há nele. Que bom que tenhamos a mesma posição face aos erros da teologia da libertação e da RCC. Esta última é protestantismo travestido de católico e leva os católicos à heresia protestante, à excomunhão, com a consequente caída no inferno, caso não se arrependam. Lamento que no seminário o tenham formado como pedreiro e pintor. Você tem completa razão ao dizer que teria sido bem melhor tê-lo instruído corretamente na verdade católica. Quantos seminaristas não foram levados à heresia e à corrupção pelos maus seminários atuais, onde se difundem heresias em profusão e onde se corrompem as almas de modo escandaloso. Que desgraça! Termino respondendo-lhe sobre o céu. Não lhe farei uma exposição longa e teológica sobre o céu. Citar-lhe-ei apenas os versos de um grande poeta, doutrinariamente bem mau, Dante Alighieri. Mas, como diz o adágio, por vezes, até o diabo diz: ai Jesus. Até o diabo pode dizer uma verdade. Então, mesmo Dante pode dizer verdades em alguns versos que ele sabia fazer como ninguém. Pois genialmente escreveu Dante sobre o céu. Luce intellectual piena d'amore, amor di vero ben, pien de Letícia, Letícia que transcende ogni dosore. Dante, Divina Comédia, Paradiso 30, 40, 42. O céu nos dará a doce posse da verdade, que é uma luz intelectual cheia de amor, o amor do verdadeiro bem, cheio de alegria, alegria que suplanta toda doçura terrena. Ó senza brama, sicura riqueza. Dante, Divina Comédia, Paradiso, capítulo 27, 9. É dessa luz intelectual que só se encontra na Igreja Católica Apostólica Romana. É dessa sicura riqueza que desejo ardentemente que você volte a compartilhar com a Igreja verdadeira, meu caro. Volte. Volte e coloque-se ao lado direito de Jesus, com Maria, cum Petro et sub Petro, ardentemente o desejo. Desiderium desideravit. Incorde Jesus semper, Orlando Fedeli.